Louvado seja o nosso Deus, igreja, essa igreja amada, bendita, que tem te disponibilizado a adorar esse Deus. Conclamamos também os visitantes que estão conosco, sejam bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui conosco, sintam-se bem à vontade entre nós. Ao internauta que interage conosco também nesse domingo, sinta-se abraçado pelo Senhor, pela sua igreja, e estamos realmente prontos para mais um culto dominical, para mais um culto de adoração, de celebração. Já o estamos fazendo em meio aos louvores, em meio à ministração, em meio a tudo quanto já temos realizado aqui. É por isso que somos no Senhor felizes e é por isso que nós estamos sempre prontos a adorá-lo. Nessa noite, igreja do Senhor, vamos abrir a palavra de Deus num texto muito conhecido que se encontra no primeiro livro de Crônicas. Primeiro Crônicas, capítulo 29. Muito conhecido esse texto da amada igreja. Crônicas, capítulo 1, versículo 29, capítulo 29, versículos de 10 até ao 12. Então vamos lá? Todos encontraram? Muito bem. Primeiro livro de Crônicas 29, de 10 até ao 12. Passo a ler. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus, na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Bendito sejas, Deus vivo, Criador dos céus e da terra, responsável e mantenedor do ar pelo qual vivemos, do oxigênio pelo qual nos sustentamos. O Senhor nos locomove, permite que possamos nos locomover. Tua é a existência, teu é tudo, e tu te exaltaste com muita justiça por chefe sobre todos. Que nesta noite, que nesse domingo possamos ser visitados pelo teu poder, pela tua graça, e que estejamos aptos e prontos a ouvir-te, porque de ti vem o nosso crescimento, de ti vem a nossa manutenção, de ti vem o entendimento e o conhecimento, tanto quanto a sabedoria de Deus, que habitam em meio ao seu povo, a tal ponto que ele nos chama de os notáveis da terra. Bendito sejas em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, igreja, internauta, todos que nos assistirão posteriormente através desse vídeo, preste bem atenção. Quando a palavra diz, pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda, e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é. Eu vou enumerar algumas coisas ditas aqui no versículo 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Então, se nós elencarmos e elencamos já esses 5 itens, poder, grandeza, honra, vitória, majestade, e aqui ainda há uma forte
colocação no 12. Em tuas mãos, ou em tua mão, na tua mão, a força e poder. Contigo está o engrandecer e tudo da força. Muito bem. O nosso Deus, então, ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono de tudo. Dele é a terra e tudo que nela se contém, o mundo e todos os que nele habitam. Deus é o proprietário de tudo, absolutamente tudo. A sua igreja, ele diz que ela é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o propósito, a fim de quê? Com o objetivo de anunciarmos, proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nessa noite, nós vamos destacar aqui, em primeiro lugar, o termo honra. E é claro que o ser sobremodo excelente, para que possamos a ele delegar honra, é esse Deus vivo, é o único Deus verdadeiro, porque ele não se equivoca, ele não erra, ele não falha por ser Deus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, porque ele é merecedor de honra, porque só ele é Deus. Muito bem. Nesse momento, então, nós vamos abordar alguma coisa extraordinária desse Deus, e quando é conhecido, e quando é correspondido, e quando é adorado, ele interage com o seu adorador, ele interage com o seu povo. E é por isso que ele é conhecido daqueles que podem a ele se dar a conhecer. Muito bem. Aqui, rapidamente, eu quero, não é preciso que você procure, apenas ouça, daqui a pouco nós iremos trabalhar alguns textos. Mas em Provérbios 4, 6, diz assim: não desampares a sabedoria, e ela te guardará. A sabedoria, nós sabemos, eu vou repetir esse texto, ela é o próprio Deus. Não existe outra. Ah, mas o fulano era muito sábio. Em que área? Na medicina, perfeito. Só que Deus, além de ser o próprio dono, o autor da medicina, ele é em si próprio a própria sabedoria. Então aqui não é uma sabedoria qualquer, a sabedoria que é ele. Olha que coisa linda. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. Versículo 8. Estima-a, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Então, amados, a sabedoria é o próprio Deus. E ele está dizendo, se tu a desamparares, se tu não a desamparares, se tu estiveres com ela, ela te guardará. Por isso ele diz, não desampares a sabedoria. Ela, a sabedoria, te guardará. Qual é a sabedoria que não seja o próprio Deus que guardará alguém, que protegerá alguém, só ele? Ama e ela te protegerá. 8, estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Quantas pessoas no mundo e pelo mundo afora estão perdidas, equivocadas, zigue-zagueando, como falou o profeta, mancando, porque não têm conhecimento de Deus, porque não possuem comunhão com Deus, não abraçam esse Deus, não abraçam a sabedoria que vem da palavra, para que ela o proteja, para que ela o guarde, e não estão a seu dispor, para que ela, a sabedoria, coloque na cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória. Ela, a sabedoria, nos entregará. Então vamos um pouco hoje traçar alguns pontos que aos olhos humanos são impercebíveis, são imperceptíveis, alguns pontos que se você, se eu, se nós não tivermos o conhecimento da palavra, nós seremos ludibriados por pessoas que usam os textos de uma forma desconexa
do autor da palavra, que é o Espírito Santo de Deus. Em toda vez que Deus fala e revelou ao profeta João o Apocalipse, lá em Patmos, ele em espírito foi arrebatado ao terceiro céu, ficou ali, teve visões gloriosas, e todas as vezes que Deus dá um enunciado e uma visão conclusiva, ele diz assim, em Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O grande problema hoje é que as pessoas não ouvem o que o Espírito Santo diz às igrejas. As pessoas, em vez de procurar a palavra, a sabedoria de Deus, estão ouvindo o que o João Calvino disse às igrejas. Estão ouvindo o que Shed disse às igrejas. Estão ouvindo em que alguns malucos disseram à igreja. Quando eu digo isso, eu digo com conhecimento de causa, amados. Então vamos lá, preste bem atenção. Se quiserem acompanhar esse texto, podem. Se quiserem só ouvir também. Internauta, acompanhe e vamos lá. 1 Samuel 2:30. Vamos começar aí um questionamento tremendo para que entendamos o agir de Deus. 1 Samuel 2:30. Eu passo a ler. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Amados, olha que coisa tremenda. Alguém diria, para aí, há contradição na palavra? Jamais, de forma alguma. Entenda isso, por isso que é bom atentar à palavra, entender o que se está ministrando, amém? Então, olha que coisa linda. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Olha lá, preste bem atenção. Essa palavra foi dirigida a Eli, o sacerdote Eli. E o Senhor prometera, dissera a ele, que a casa dele e de seu pai andariam diante do Senhor perpetuamente, eternamente. E que ele agora, porém, agora é um temporal, é uma construção adverbial de tempo. Agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. O que é? Longe de mim tu andares na minha presença eternamente. Quantos estão entendendo? Para que continuemos, atentem para isso. Jesus, quando se fez carne, Jesus, antes da fundação do mundo, já feito carne no coração, nas entranhas do Pai, fez-se Emanuel, Deus conosco. Ele morreu por todos os homens. Sim ou não? Sim, a Bíblia é categórica quando diz que ele morreu por todos os homens. Por todos. Ele morreu por todos, porque todos pecaram e carecidos estavam, e carecidos estão da glória de Deus. Então não há distinção. Deus encerrou a todos na desobediência, para que todos merecessem o seu perdão. Então todos foram salvos no coração de Deus. Deus quis salvar a todos. Daqui a pouco Jesus, está gravado na palavra, diz para que alguns fossem salvos. Ora, todos aceitaram a palavra? Não. Todos fizeram a vontade de Deus? Não. Todos se arrependeram? Não. Então, amados, Deus, ele diz, não desampares a sabedoria. Se tu guardares a ela, ela te guardará. Se tu a amares, ela te protegerá. Estima-a e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará.
dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Então, nessa noite, atente bem, Eli teve a promessa de salvação para ele também. Claro, o Senhor diz que ele salvou os que viveram antes e depois dele. O Senhor foi lá com Abraão e honrou a Abraão. Abraão o honrou e ele, como Melquisedeque, levou o pão e vinho. Então, atente bem para isso. Eli estava salvo. Eli foi um escolhido. Eli tinha sobre ele a palavra profética de que Deus abençoaria ele e a sua casa eternamente. Mas Deus aqui vem com algo muito forte, que o internauta, que aqueles que têm entendimento vão perceber. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera, ele usa o verbo já no passado, na verdade dissera eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eli prosseguiu. Ele teve um tempo de salvação perfeito, ele teve um tempo de sacerdócio perfeito, a tal ponto que Samuel teve que obedecê-lo para ser abençoado por Deus. Ele teve tudo, mas o Senhor diz aqui um termo tremendo, mas agora, longe de mim tal coisa. Longe de mim, Eli, tu participares perpetuamente da minha presença. Longe de mim, Eli, eu cumprir isso. Porque eu honrarei os que me honram, mas eu desprezarei os que me desprezam. Eles se tornarão desprezíveis, desmerecidos. Muito bem. Aí vem o questionamento. Deus falhou? Não, amados, em absoluto. Deus, ele predestinou. A Bíblia diz que os nossos dias ainda não existiam. A nossa substância era ainda informe quando ele escreveu e determinou os nossos dias, quando deles sequer um só havia. Então ele escreveu uma história linda para Eli. E Eli e os seus filhos vão ver essa história no dia do juízo. Porque Deus determinou para eles bênção. Porém, eles desprezaram a sabedoria, eles desprezaram ao Senhor e, por conseguinte, Deus os desprezou. Então, amados, Deus, ele é absolutamente presciente. Ele sabia que Eli ia cair por dar crédito e vazão a seus filhos. Ele sabia o último estado de Jó, que seria muito melhor do que o primeiro. Amém, amados? Sempre evitando chamar amados na hora do culto, tá, queridos? Por favor. Então, vamos lá. Nessa noite, em nome de Jesus, preste atenção. Nós queremos colocar para você, assim, queridos, preste bem atenção. Nós queremos dizer que quando Deus desmereceu Eli, ele não se contradisse. Ele não se contradisse. Amém? Você vai entender, e sempre dessa seriedade, queridos, porque Deus fala isso em sua palavra. Devemos estar atentos, focados, amém? Em sua palavra. Então vamos lá. Deus não se arrepende. Como homem, quando o homem disse, ou disser, ou se caso tenha dito, eu me arrependo, é porque o homem errou. O homem falhou. O homem equivocou-se. O homem pecou. E o homem precisa de arrependimento. Preste então atenção nisso. Deus não se arrepende como o ser humano, que erra, que fracassa. A honra de Deus é dada a todos que o buscam. E se estendeu a Eli. Até o momento em que Eli foi fiel, e a todos que o adoram, Deus, na sua presciência, já sabia até que época, até que tempo Eli seria fiel. E em nenhum momento ele violentou o livre-arbítrio de Eli.
Ele sabia que Eli seria fiel até um certo momento, mas ele disse, agora longe de mim tal coisa. Longe de mim o que te prometi. Olha que coisa espetacular. Olha aqui. E a todos que o adoram, Deus, na sua presciência, já sabia em que época Eli cairia, e ele não violentou o livre-arbítrio de Eli. O comportamento, fruto do Espírito, as obras da carne fazem Deus manter ou tirar as bênçãos pré-ordenadas a cada um. Quantos estão entendendo isso? Irmãos, todos nós fomos predestinados à salvação. Todos nós fomos, portanto, predestinados à vida eterna. Porém, Deus, ele não pode dar vida eterna. Ele não pode cumprir o que é genérico para aqueles que o desprezam e rejeitam o que ele propõe. Quantos estão entendendo? O comportamento, o fruto do Espírito Santo, as obras da carne, fazem Deus manter ou tirar as bênçãos pré-ordenadas a cada um. Deuteronômio 30, 19. Só faça ouvir. Escute lá. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 19. Deus sabia que Saul iria tornar-se soberbo. Deus sabia que num certo momento Saul iria querer fazer um ofício de sacerdote, sem ser comissionado para isso. Deus sabia que Saul iria consultar uma médium de Endor. Deus sabia que Saul ia se matar. Mas Deus o amou, Deus o abençoou, e o próprio Davi disse, eu não posso tocar no ungido de Deus. Só ele, só o Deus vivo. Então, amados do Senhor, nesse momento, preste atenção nisso. O Deus vivo tirou a honra da vida de Eli. O Senhor Deus tirou a honra da vida de Saul. O Deus vivo tirou a honra de tantas pessoas que foram e eram determinadas para a salvação. Quantos estão entendendo? O livre-arbítrio e a justiça divina contidos na sua presciência. Então Deus, ele não violenta o livre-arbítrio. A justiça divina e o livre-arbítrio estão contidos na sua presciência. Irmãos, ele já sabe quem vai para a glória de nós que aqui estamos. Ele sabe quem vai e quem não vai. Mas ele pode te garantir nessa noite que ele não quer sequer que nenhum de nós se perca. Ele não deseja, mas que todos herdemos a vida eterna. Então ele quer propositadamente nos salvar. Ele tem pensamentos de bondade para nós. Então, em Deuteronômio 30, quando ele manda que escolhamos a bênção, a vida para que vivamos, você lê em casa depois, ele dá as características e as consequências de quem o adora. E depois ele dá as características e as consequências de quem vai se perder. Então, nessa noite, é muito cômodo, igreja, o ser humano estar em algum ambiente onde digam a ele enganosamente, tu és salvo uma vez, salvo, sempre salvo. O camarada relaxa e diz, olha, então Deus vai dar o jeito dele de me salvar. Deus vai dar o jeito dele de me salvar. E uma vez, ministrando a palavra, rapidamente em particular, o cidadão chamava-se Elvésio, e ele me dizia assim, para lá, se Deus é poderoso, ele vai me salvar. Se ele tem poder, ele vai me salvar. Se ele não tem poder, ele não me salva. Olha a visão. Irmãos, esse engano, essa brincadeira, tem levado pessoas a se distanciarem de Deus. Por quê? Porque não honram ao Senhor. O Senhor quer te fazer crescer, quer me fazer crescer, quer nos fazer crescer. E Ele não deseja que descaiemos ou descaiamos da fé. Ele quer que estejamos sempre, subindo na presença dEle de glória em glória. Amém, amados? Então, deixa eu dizer de novo.
Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Estima-a, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Em Provérbios 8, de 8 a 9, ele fala assim: são justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Quando é que você vai achar que as escrituras, internauta, igreja, visitante, nós todos, quando é que iremos achar que todas as palavras da boca do Senhor são corretas, não há nada torto, não há nada perverso? Quando vamos entender que todas elas são retas? Quando a entendermos como o Espírito Santo quer. Quando a entendermos segundo o Espírito Santo de Deus. Não segundo a escola calvinista, a escola luterana, a escola tal. Irmãos, o autor das Escrituras é o Espírito Santo. E é por isso que todas as denominações deveriam segui-lo, deveriam se apoiar nele e deveriam adorar o seu nome. O nome do Rei Jesus. Preste atenção, preste bem atenção. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Há pessoas que não acham o conhecimento, que é o próprio Senhor. Há pessoas que não acham suas palavras justas porque não possuem intimidade com Ele. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais o Senhor revelará a sua aliança. Queridos, é preciso o entendimento do Senhor. Então, repitamos aqui. O livre-arbítrio não pode ser violentado por Deus. Ele tem poder para isso? Tem. Mas ele não faz porque ele diz que ele não faz. E ele não volta atrás da sua palavra. Então, Deus respeita o livre-arbítrio? Sim. Deus é justo? Sim. E ele sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam. Então, Deus já sabia que Saul, que Eli e que tantos outros iam descair. Deus sabia que Lúcifer ia cair? Sim ou não? Claro! Claro, ele proibiu, ele interceptou? Não, porque ele não violenta o livre-arbítrio. Amém, amados? Então, querida igreja do Senhor, onde é que entra na minha, na tua, na nossa cabeça? Uma vez salvo, sempre salvo. Irmão, isso é obra satânica. Isso é obra anticristã, contrária à palavra de Deus. Eu sempre dizia e digo aos ministros da Jucade, e eu gosto de repetir isso. Repare, é muito lindo, é muito maravilhoso trabalhar aquelas gincanas para unir os jovens, bacana, lindo, maravilhoso. Tem que ter, tem que ter. No teu tempo, pastor, já existia, era lindo, tem que ter. Para congraçar, para estar com jovens. Luciano é exímio nessas formas e nessas formatações. É de filho, o nosso amado Yuri. É maravilhoso isso. Mas existe uma coisa que precisa existir. Olha a coisa, existe uma coisa que precisa estar latente no meio dos jovens, da igreja até. Sabe o que é, irmão? Deixa eu te dizer alguma coisa. Rapidinho. Se eu digo um tema, se eu digo hoje, presciência, eu tenho que ter, da parte de Deus, no mínimo 7 passagens, que defendam e provem a presciência. A isso dá-se o nome de conjunto probatório. A isso dá-se o nome de contexto probatório. Aí, então, eu vou e, digamos, nós criamos 5, 10 bancadas, está lá uma mesinha com 5 irmãos, um irmão vai defender a tese antipresciência, ele tem que conseguir um conjunto probatório de 7 bases, e quem for contra, se não apresentar, não tem como. Sabes por quê? Quando nós apresentamos
7 princípios de que Deus não violenta o livre-arbítrio, de que não é uma vez salvo, sempre salvo. Irmão, não é uma passagem mal interpretada que vai derrubar 7. Quantos estão entendendo? Ora, se há um texto fora do contexto do conjunto probatório, fora do contexto probatório, isso é heresia. Amados do Senhor, é simples, é fácil. Nós não podemos pegar uma passagem. Pedro diz, o apóstolo Paulo escreveu coisas difíceis de entender, que alguns deturpam para a sua própria destruição. O próprio Paulo dá exemplo claro disso, de que não existe, irmão, essa predestinação cega e louca. Ah, Deus, salvação. Esse aqui é meu invocado. Perdição. Que é isso? Seria um Deus injusto. Pastor Anaífe, pregando recentemente, falou gloriosamente, irmão, o homem prestará conta do seu próprio? Cada um prestará conta de si mesmo? Tu já pensaste se na hora do juízo, o Deus vivo ouvisse alguém dizer, para aí, Deus, eu não posso ser salvo, o Senhor me predestinou para a perdição, como é que eu posso ser salvo? A culpa é tua, Deus. E seria a culpa de Deus mesmo. Seria um Deus incompetente, seria um Deus totalmente injusto, e a Bíblia diz que não há coisa perversa na sua palavra, ele é exatamente justo. Ninguém terá condições de confrontá-lo, irmãos. A palavra de Deus diz que ninguém terá condições de sustentar a sua presença, porque ele é a verdade. Amém? Nessa noite, preste atenção, nessa noite, quantos estão felizes? Deixa eu lhe dar uma notícia. Se você está feliz, eu creio que sim, é porque você é amigo do Espírito Santo. Você é amigo de Jesus. Que ele próprio, irmão, disse isso. Já não vos chamo servos, mas sim amigos. Então repare algo tremendo nesta noite. Olha o que diz Provérbios 8, de 17 a 28. Esse capítulo 8 de Provérbios é realmente interessante. Provérbios 8, de 17 a 21. Diz assim: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Segura aí, eu vou continuar. Quantos aqui amam o Senhor? Então, se você o ama, você o procura. Você tem sede e fome dele. Você bate e se lhe abrirá. Você vai buscar e vai achá-lo, porque ele tem prazer em se pronunciar. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu entendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Para aí, igreja. Alguém disse aqui outro dia, ainda ontem, a questão não é o dinheiro, não é só isso. Bens duráveis. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honras estão comigo, bens duráveis. Melhor o meu fruto do que ouro, do que muito ouro refinado, e o meu entendimento e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Irmão, quando Deus te enche de bens, Ele está dizendo que quando tu abrires a tua boca, quando tu olhares, quando tu agires, o Senhor vai te dar graça, sabedoria, visão e outra coisa. Não haverá quem te possa resistir, porque a palavra de Deus na tua vida te abrirá portas que jamais alguém abriria para você. Então tu tens uma riqueza que é o conhecimento, tu tens uma dádiva que é a sabedoria, que excede ao bem monetário, que excede ao poder monetário, a cédula em si mesmo. Já, alguns já sabem, R$150 já não valerão.
porque é uma estratégia, um estratagema para pegar aqueles dinheiros guardados de lavagem de dinheiro. Então, o dinheiro vai acabar um dia, já já, quando Cristo levar a sua igreja, quando o Espírito Santo ausentar-se da terra, haverá o aniquilamento do dinheiro. Haverá o mundo comunista. Eles não odeiam o dinheiro, odeiam de se fartar dele, né? Eles odeiam, Deus me livre, eles odeiam o capitalismo, mas eles vivem à custa disso. Então deixa eu lhe dizer algo, bens duráveis, eu amo os que me amam, os que me procuram me acham, riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça, melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, caminhos de juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Ah, meu irmão, vai ter um dia, pastor, vai ter uma hora que a gente precisa de dinheiro, ele vai te dar. Ele vai gerar, porque ele te deu graça, ele te deu sabedoria. Ele fala que o sábio achará graça diante dos reis, o sábio achará graça diante das autoridades. Em que pese haver perseguição, Deus está te dizendo isso, meu querido. A Bíblia diz que ninguém falou como Jesus. A Bíblia diz que na hora do imposto, ele mandou Pedro lá pegar na boca do peixe um estáter. Ele não dependia do valor. Ele não dependia, mas os homens, as autoridades, algumas hipocritamente, fingidamente em silêncio, outros diziam a boca aberta, ninguém jamais falou como esse homem, porque ele era e ele é Deus. E é isso que ele quer te dar, autoridade, que você tenha a mente de Cristo, que você tenha a postura de Cristo, que você tenha honra a Cristo, porque ele vai te honrar. Se tu não honrares a Franho, ele te desmerecerá. Porque ele é Deus, irmãos. Porque ele é Senhor. Quantos estão entendendo? Aleluia. Irmãos, não abra, segundo Crônicas 20, de 1 a 11, Isaías 38, de 10 a 20, fala de Ezequias, um rei maravilhoso, filho de Acás, um rei que perseguiu os ídolos, os idólatras, um rei que fez tudo o que era propício ao Senhor. Foi uma bênção, mas houve um momento em que esse rei adoeceu. E o Senhor disse para ele, prepara a tua casa, arruma as tuas coisas, porque morrerás. Esse homem, queridos, Ezequias, rei, começou a clamar, ó Deus, por favor, eu fiz o que era justo perante o Senhor, e sem nenhuma autorização, ele não determinou nada para Deus. Senhor, por favor, Senhor. Aí o profeta Isaías, que tinha lhe dado a notícia como profeta, olha, o Senhor manda te dizer, prepara a tua casa, arruma as tuas coisas, porque morrerás. Isaías ia lá fora, não estava vendo a cena aqui atrás, quando o Senhor disse lá, volta, volta, e diz a Ezequias, ouvi o teu clamor, e eu vou te providenciar mais 15 anos de vida. E Ezequias glorificou o Senhor. E depois Ezequias diz no seu cântico, foi-me bom ter aflição, foi-me bom sofrer amargura, foi-me bom estar às portas da morte, porque a minha amargura serviu para o Senhor usar de misericórdia para comigo. E ele glorificou e exaltou ao Senhor. Oh, amado, Deus troca. Quando ele fala que ele arrepende, significa assim, eu ou você, qualquer um de nós começa a claudicar, de repente você se volta, não, Senhor, por favor, Senhor, eu me lembro, eu quero continuar te honrando. Ele muda essa palavra, porque ele é tremendo. Ele só não muda os vaticínios, ele só não muda as profecias vaticinais. Por exemplo, ele vai arrebatar o seu povo. Ninguém, nem inferno, nem anjos, ninguém vai mudar essa profecia. Vai acontecer o arrebatamento. Vinda visível, ninguém muda. Não há quem possa pedir, nem a igreja, ninguém. Milênio e
por aí afora. Mas quando ele determina algo que depende de você, erguer, se voltar e dizer, não, pai, eu quero sim recuperar minha família. Não, pai, eu quero sim me arrepender, irmão. Na hora, ele desfaz e diz, pronto, você é flexível. Você, meu filho, mudou. E eu, como um Deus flexível e justo, acompanho o teu movimento. E agora eu te perdoo. E agora, nesse tempo de arrependimento, de mudança, eu volto a te abençoar. Amém, amados? Não é bom adorar um Deus assim, igreja? Amém, ele não é injusto. Ele não pode abençoar quem não merece, quem não quer. Ele não faz isso. Ele não pode fazer isso. Jó, o diabo vai acusar alguém, Deus o intercepta e observaste meu servo Jó, e nós vamos lendo toda a história. Jó perdeu tudo, irmãos. A mulher desesperada, agora o diabo diz, olha, Deus, ele perdeu tudo, mas se tu tocares, se eu tocar na vida dele, pele por pele, o homem dará para sua vida ou por sua vida, Deus vai, toca nele, mas não lhe tira a vida. A mulher diz para Jó, é Jó mesmo, né, meu amor? Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. E ela vazou, porque ela amaldiçoou o Deus de Jó. Deus, quando disse ao diabo, observaste, Deus já sabia que ia colocar Jó à prova. Mas só Deus sabia qual era o final da história. Jó era uma bênção, irmão, reto, íntegro, mas tinha um problema na vida dele. Tinha uma mulher ao lado dele que só andava com ele pelo que ele tinha. E Deus pega e peça sabedoria agora para você ver como Deus trabalha. Bom, a mulher ama o que ele tem. Com a convivência, a mulher, pelo seu comportamento, pelos seus valores, vai colocar em risco a vida eterna dos filhos. Então, olha o que Deus já fez. Diabo, vamos lá, eu vou usar esse diabo mais uma vez como sempre, né? O meu pastor dizia que os demônios é da vira-lata de Deus. Quando Deus manda, ele tem que agir, mas não toca na vida dele. O que é que Deus pensou? Bom, diabo, tu vais perder mais uma vez. Eu vou levar logo os filhos de Jó para a glória. Porque Deus conhecia e conhece o futuro. Por isso que é bom em tudo dar graças, irmão. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então Deus, de uma lascada, pegou os filhos de Jó e os levou para a glória. Todos na glória. E agora, vamos lá, mulher. Aí a mulher que era para ser abençoada duplamente também com Jó, se precipita e vem à tona o que ela tinha. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Deus, então, coloca, bom, essa já saiu da vida dele. Quem vai morrer é ela. Então, vamos lá. Aí vai lá para o final de Jó. O Senhor diz que Deus duplicou. O segundo estado de Jó foi muito maior do que o primeiro em termos de posses e riquezas, igreja. E ele teve mais filhos e filhas. E Deus o abençoou poderosamente. E aqueles amigos que usavam a palavra para acusá-lo, o Senhor diz, ó, os teus amigos te acusavam injustamente. Que é isso que falaste sobre o meu servo? Jó intercede por eles. Jó intercedeu pelos seus amigos que estavam usando a palavra para acusá-lo. E Deus, então, na hora em que Jó orava pelos seus amigos, multiplicou e fez com que ele voltasse a um estado de maravilhoso gozo e plenitude de saúde, de essência, de ministério. Traziam ouro, traziam, enfim. Irmãos, foi algo extraordinário. Deus já sabia, Deus sabe o que faz. Não se iluda, não nos iludamos. Deus quer o melhor para as nossas vidas. Deus não quer que você seja fiel a Ele para que você seja infeliz, meu irmão. Deus não te propôs uma correria para você viver totalmente sem esperança. Muito pelo contrário. Ele quer dizer, esse povo dirá, o Senhor é o meu Deus. E eu direi, esse povo é meu, esse é o meu povo. Irmãos, preste atenção na rota de conclusão, mas a equipe de Ministério de Louvor fica só atenta. Presta atenção. Esse texto aqui
Também ele é usado de forma distorcida, mas nunca aqui, claro, nunca pelos ministros, jamais. Filipenses 1, meia dúzia. Filipenses 1, meia dúzia. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Quantos pegam isso para a sua vida? Amém? Quantos querem isso para a sua vida? Qual é o segredo? Leia o texto todo. Mantenha-se fiel. Honra o teu Deus. Adora-o. Cumpre com os seus prescritos. E ele vai completar a boa obra que começou na tua vida. Então isso aqui, irmão, não é uma coisa, não. Eu posso fazer o que eu quiser, mas ele vai dar o jeito. Não, meu irmão, ele seria injusto. Ele seria injusto. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1, 6. Agora olha o que diz e que disse Jesus em Apocalipse 3, 11. Preste atenção. Venho sem demora, 3:11 de Apocalipse. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor diz: conserva o que tu tens, igreja. Me honra. Busca a minha sabedoria. Busca o meu entendimento. Anseia pela minha palavra. E eu quero te dizer que em fazendo assim, tu conservarás a tua coroa, para que ninguém te tome. Sim, se Jesus falou: venho sem demora, conserva o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa, ele está dizendo nesse texto que não há nenhuma probabilidade de perdermos a nossa salvação? Claro que não. Eu posso perder a minha coroa de justiça. Eu posso perder a coroa da vida se eu, o que diz o texto? Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Qual é o contrário disso? Se não conservares o que tem, o diabo vai tomar a tua coroa. O diabo vai roubar a tua vida eterna. Aí no versículo 11 é isso que diz o texto. E no 13, ele arremata dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amados, vamos apurar os nossos ouvidos para o autor da palavra. Cuidado, meu irmão, com o que você lê. Há pessoas que não se submetem à liderança, mas se submetem a, como é o nome, pastora? Youtubers, livros, chefes. Eu ia falar uma palavra, mas não é boa. Amém. Enganadores, espíritos enganadores. Amados do Senhor, nessa noite, o Senhor quer te dizer: conserva o que tu tens. Conserva a coroa da vida. E Paulo escreveu em Timóteo, 2 Timóteo, todo mundo conhece esse texto, 4, 8, que diz assim: e já agora, a coroa da vida, a coroa da justiça me está guardada. Não somente a mim, escreveu Paulo, mas a todos quantos amam a sua vinda. Igreja, te mantém ligada. É uma espécie de prova. O Senhor, nesta noite, está te dizendo que Ele tem a convicção, a vontade de te salvar. A única pessoa que pode tirar a tua salvação é você própria. Se der ouvidos a quem quer tomar a sua coroa. Irmãos, o sangue de Jesus não foi derramado em vão. Se Ele encerrou todos na desobediência. Se Ele morreu por todos, é porque a cruz dele serviu para todos. Mas Paulo escreveu, eu vos digo até chorando, que há alguns que são inimigos da cruz de Cristo. Tudo que se coloca desvalorizando a cruz, desvalorizando a humanização de Cristo, irmão. Ele se humanizou para ir à cruz. E isso é, para ele e para nós, a fonte de vida eterna. É hora de anunciarmos a sua morte na cruz, até que ele venha.
Esse é o povo que está ceando com o Senhor na terra, e para o qual o povo ele diz: vocês cearão comigo um vinho novo na glória de meu Pai. Então, amados, cuidado, tenhamos cuidado, não brinquemos, não nos tornemos relapsos, vamos conservar o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Deus vive em nome de Jesus. Essa é uma palavra de consolo, de edificação e de exortação. Teu Espírito Santo em nenhum momento acusou, Pai. O teu Espírito Santo é justo, é a verdade, é o poder. Tu, Senhor, és o caminho, a verdade e a vida. Ensina-nos a te adorar. Vivemos um tempo em que ninguém suporta a doutrina do Espírito Santo, mas busca mestres segundo a coceira do ouvido, segundo aqueles pensamentos preguiçosos. Não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Eu quero que a cruz, de alguma forma, não seja eficaz na minha vida. Igreja, que nos livremos desse pensamento, em nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo?